a gente precisa entender é a necessidade de pertencimento. O que significa isso, Andressa? O ser humano, ele precisa viver em comunidade. O ser humano, por si só, ele precisa estar constantemente em um processo de socialização. Essa dependência emocional, ela muitas vezes, ela vem atrelada a um contexto. Eu pertenço à vida do meu ex. Eu dependo dele. A vida dele depende de mim. Eu construo essa codependência e isso gera um sentido muito grande. É como se você não é nada sem teu ex e ele não é nada sem você. É basicamente isso. E aí, o que acontece? Existe um olhar de uma importância muito grande. É como se o meu ex não estivesse na minha vida, eu não sou nada. A presença do teu ex é tão forte, muitas vezes, que quando acontece esse fim de relacionamento, parece que você não tem mais nada. Parece que a tua vida perdeu totalmente o sentido. Como se essa construção, como se esse cenário, ele deixasse de acontecer. Alguém de vocês sente que depois desse fim de relacionamento é como se a tua vida tivesse perdido totalmente o sentido, como se você tivesse ficado desnorteada, sem saber para que lado ir, qual que é o rumo que você deveria, porque talvez o teu ex tinha uma presença tão forte na tua vida que sem ele você não se enxerga sendo feliz? O grande perigo que você não vê quando você vive uma ferida de dependência é que você constrói essa necessidade. Você se doa tanto, você deposita tanto que na tua mente você não imagina uma outra história, a tua vida sem essa pessoa. E aí, você se coloca em dois polos. O polo da ansiedade e o polo do desânimo. O que eu quero dizer com isso? É que a tua necessidade de se sentir pertencente, essa necessidade de se sentir pertencente faz com que você coloque o teu ex num senso de importância muito grande, porque você quer pertencer à vida dele. Você entendeu que para você ser feliz, você tem que estar junto dele e vice-versa. Ele também tem que estar na tua vida. E quando acontece esse fim de relacionamento, quando esse cenário de pertencimento, de vínculo, ele se rompe, você entra em dois polos. O polo da ansiedade e o polo do desânimo e da apatia. Quem de vocês, depois desse fim de relacionamento, começou a ter crises de ansiedade? Quem de vocês, depois desse fim de relacionamento, ficou extremamente no fundo do poço, desanimada, sem ânimo, sem força para viver? O que isso significa? O polo da ansiedade, o polo da apatia. O polo da ansiedade é aquela pessoa que sente a falta do ex e entra em desespero. Começa a ir olhar o que o ex está fazendo, ver como é que está a vida dele, querendo saber, querendo ter notícia, querendo mandar mensagem. É aquela leoa que, num cenário de ansiedade, depois desse fim de relacionamento, começa a entrar em ação, começa a disparar. E aí, muitas vezes, essa leoa, ela tão ansiosa por essa dependência, por esse sentimento que essa dependência gerou, ela vai atrás, ela pensa em inúmeras maneiras de reatar, ela tenta propor infinitas possibilidades, ela pensa em tudo que ela pode fazer para reconquistar essa pessoa, ela começa a se sentir mal fisicamente, ela tem crises de choro. Por quê? Porque inconscientemente ela só vai ficar bem quando o ex voltar para ela. Então, essa necessidade de pertencimento, de estar perto fisicamente, de ter a atenção do outro, o convívio, saber que o outro está presente, é porque muitas vezes
essa leoa não consegue romper esse vínculo. Por que muitas de vocês, depois desse fim de relacionamento, ficam olhando se o ex está online, se o ex está presente nos stories, no feed, o que ele está fazendo? Porque você quer pertencer, você quer voltar para a vida dessa pessoa. E aí, você entende que você só vai se sentir bem quando isso acontecer. Por isso que você não consegue romper esse ciclo, por isso que você não consegue superar. Porque na tua cabeça, essa pessoa pertence a ti, assim como você pertence à vida dele. E isso, em atitudes muito mais extremas, para uma pessoa que tem um alto grau de dependência emocional, isso significa um sentimento de posse, muitas vezes. Uma das leoas do programa Despertar da Leoa do ano passado tinha um sentimento tão grande de posse, uma dependência emocional tão extrema, onde ela não queria aceitar esse fim de relacionamento, porque na cabeça dela, ela possuía aquela pessoa, ela tinha um orgulho tão grande que ela falava assim: eu não vou admitir que o meu ex me troque por outra mulher. Eu não vou abrir mão da minha família, eu não vou abrir mão do casamento que eu tinha. E isso é extremamente perigoso, porque você alucina numa dependência emocional tão grande que você não consegue se conectar com a realidade, que você não consegue aceitar o fato de que o teu ex falou com todas as letras que ele não te quer mais, sai da minha vida. E você tá tão presa nesse polo da ansiedade de querer ter essa pessoa que você acaba tendo um comportamento totalmente desequilibrado, emocionalmente falando. E aí você começa a passar do ponto. E esse passar do ponto, muitas vezes, é se tornar uma pessoa agressiva. Esse passar do ponto é realmente ter um desequilíbrio emocional muito grande, é você não conseguir fazer as coisas da tua vida com realmente prudência, com inteligência, porque você, se o teu emocional está desequilibrado, você é uma bomba relógio. Você não tem controle das coisas. E aí, na tua cabeça, você não aceita, você não entende, você não admite as coisas que estão acontecendo. Isso tudo por causa de uma simples ferida de dependência emocional. E aí você não consegue romper.